O Supremo Tribunal Federal decidiu na última semana que planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol da ANS. Para entender melhor esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Melissa Canda, advogada especialista em Direito Médico e a Saúde e também pós-graduada em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Doutora Melissa, prazer recebê-la novamente para falar sobre um assunto que eu, inclusive, me lembro que falamos aqui no Pan News Curitiba, sobre o rol taxativo, a ANS, e de repente vem o Supremo e muda as regras do jogo, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, João, obrigada. Realmente, não faz muito tempo que a gente conversou sobre isso, mas essa decisão é recente, essa decisão é da semana passada, e a gente tinha, então, aquela discussão durante anos se o rol da ANS é exemplificativo, é taxativo. Então, o STJ veio com uma decisão de que o rol seria do tipo taxativo mitigado, então que em algumas exceções, a ANS, o plano de saúde poderia ser obrigado a dar cobertura para alguma coisa que não estivesse no rol. Aí a gente teve uma alteração em 2022 da lei dos planos de saúde, dizendo de forma simplificada que o plano de saúde pode ser obrigado a dar cobertura de procedimentos fora do rol, desde que houvesse pedido médico e evidências científicas, de uma forma muito breve. Aí, as entidades que defendem os planos de saúde, entraram, então, com um processo no STF para tentar pacificar a questão, especificamente essa alteração da legislação dos planos de saúde. Então, nós temos uma decisão pacificada agora. Então, segundo essa decisão, e isso vai ser um norteador importante, inclusive para todos os processos judiciais em tramitação, ela estabelece que sim, os planos de saúde podem ser obrigados a dar cobertura para procedimentos que não estão no rol da ANS, desde que haja, em primeiro lugar, claro, um pedido de um médico ou de um dentista. Então, o pedido sempre tem que partir de um desses profissionais. Este procedimento não pode ter sido avaliado pela ANS para incorporação e ter tido a incorporação negada. Então, isso é um fato que vai prejudicar. Se eventualmente a ANS já avaliou um exame novo, um medicamento novo e negou a incorporação, tá? Então, vai ser um obstáculo para o deferimento judicial. É preciso demonstrar que não há alternativa de procedimento, de tratamento, de medicamento no rol da ANS. Preciso demonstrar que há registro na Anvisa. Então, se é um equipamento, se é um medicamento, precisa de registro, tem que ter registro na Anvisa. Então, eu já excluo qualquer tipo de medicamento, por exemplo, importado, não nacionalizado. E, por fim, mais importante, vai ser preciso demonstrar, a partir de agora, evidências científicas de alto nível desse tratamento. Então, a lei, em 2022, ela tinha estabelecido evidências científicas, não estabelecia quais critérios. E agora o STF disse que precisa de evidências científicas de alto nível. Essa decisão, João, ela basicamente replica o que o STF já havia decidido esse ano para a cobertura de medicamentos que não estão nos protocolos do SUS também. Então, os critérios são basicamente os mesmos. Isso vem nortear agora. Eu não acredito que os planos de saúde vão autorizar administrativamente os procedimentos do rol, ainda que o paciente apresente toda essa documentação. Então, eu acredito que isso vai nortear, de verdade, os processos judiciais. Lá na frente, doutora, isso pode encarecer muito o plano de saúde, né? A depender dos planos individuais, porque num determinado momento em que se entra na justiça, obter uma decisão favorável para fornecimento ou para autorização de procedimento, tratamento, enfim, no fim quem vai pagar é o plano. E, assim, a conta sempre tem que fechar, né? Se a conta não fechar, de alguma forma, ou o cancelamento do plano, ou o aumento substancial, né? De que maneira, quais as consequências a senhora vê lá na frente, mediante essa decisão do Supremo? A judicialização na área da saúde suplementar já vem crescendo, né? Então, isso aí, por isso mesmo que as operadoras de planos de saúde lutam muito na questão do rol ser taxativo, e inclusive por isso que foram até o STF. Qual a consequência dessa decisão, João? Eu acredito que os critérios agora ficaram mais claros e mais limitadores. Então, eu acredito que a judicialização ela tende, não digo a diminuir, porque talvez pacientes continuem indo ao Poder Judiciário, mas com esses critérios mais rigorosos, eu imagino que as decisões favoráveis aos beneficiários tendem a diminuir.
tá? Porque a gente tem judicialização, por exemplo, de medicamentos que são novos, que são recentes, que ainda não têm estudos científicos de alta evidência, como o STF vai exigir. Então, se eu não conseguir provar isso na justiça, muito provavelmente o Poder Judiciário não vai dar ganho de causa para o beneficiário. Então, talvez a judicialização, ou pelo menos as decisões favoráveis aos pacientes, aos beneficiários, tendem a diminuir com essa decisão do STF, que é mais limitadora. E do fluxo, doutora, como que basicamente as coisas têm acontecido? Porque as regras estão mais claras, né? Deu para perceber, houve esse cuidado com relação a aspectos científicos, estudos, justamente para poder nortear e até comprovar que aquele tratamento, enfim, tem uma eficácia, ou o medicamento em si ele pode resultar em uma melhora para aquele paciente. Agora, o que a gente observa muitas vezes é para que essa atualização do rol da ANS aconteça, leva-se um tempo, né? Por mais que haja esse registro na Anvisa, a ANS não tem acompanhado com tanta celeridade. E aí a alternativa vai ser realmente a judicialização. Agora, o que a gente observa se não tiver o registro na Anvisa, já vai ser um impeditivo, por mais que aquela possa ser a única alternativa daquela família, daquele paciente. Caso não haja um registro, bom, por si só já é um fator que limita o acesso àquele medicamento. Sim, mas de qualquer maneira a jurisprudência já estava caminhando nesse sentido, que o plano de saúde não era obrigado a fornecer medicamento não nacionalizado, medicamento importado. Então houve um tempo, alguns anos atrás, no início da judicialização, que os planos de saúde eram condenados judicialmente a fornecer medicamentos, tinham que importar medicamentos para fornecer por decisão judicial. Mas há algum tempo o próprio STJ já tinha pacificado o entendimento de que o plano não é obrigado a fornecer o medicamento importado não nacionalizado. Então o STF só veio, na verdade, chancelar algo que o próprio STJ já vinha entendendo. Foi podemos ter essa decisão como um divisor de águas, mais uma vez? O que a gente pode entender? Deixa de ser, né? Eu que atuo na área há muitos anos, João, eu vejo que as decisões estão sendo cada vez menos favoráveis aos beneficiários. E mais técnicas. Mais técnicas. Então, o que é importante agora? Claro, essa exigência de evidência científica de alto nível, ela visa também proteger o próprio paciente. Assegurar que, a partir do momento que eu tenho um estudo científico de alta evidência, eu passei por várias etapas de demonstração, de verificação de estudos, e eu tenho garantida a segurança também para o paciente. Não só a eficácia, mas a segurança. Então, acho que isso é um ponto importante. E para o operador do direito, tanto para a advocacia quanto para o próprio Poder Judiciário, é uma necessidade maior, sim, de especialização, de um cuidado técnico maior, o advogado, ao distribuir esse processo, ao falar para o seu cliente, paciente do plano de saúde, isso é possível, isso não é possível, e para o médico também. O médico assistente do paciente, ele vai precisar fazer os relatórios de uma forma mais detalhada, ele vai precisar demonstrar se há ou não tratamento no rol da ANS, disponível para esse paciente, se há disponível porque o paciente não usou ou se usou não foi eficaz, ele vai precisar subsidiar o paciente, daí no caso o advogado, com esses estudos científicos de alta evidência. Então eu tenho uma maior responsabilidade de todos os atores envolvidos na judicialização. Doutora, já, claro, caminhando para o final da nossa conversa. Vinvance de manhã, Rivotril à noite. 3 anos, minha vida estava no piloto automático, sabe? Entendendo essa realidade pós decisão do Supremo, a senhora já pegou algum caso nesse sentido, após, né, esse novo entendimento? Basicamente, tudo precisa estar mais claro, mais detalhado, e como os pacientes chegam ao escritório entendendo muitas vezes essa decisão e falando, olha, será que agora ficou mais difícil? Já um receio parte dos pacientes que talvez naquele pedido venha a sua última esperança, né, de ter a continuidade no tratamento, ou de que efetivamente o tratamento traga um resultado para aquela situação que muitas vezes é um caso bastante complexo? João, o Poder Judiciário, a gente falando principalmente de Curitiba, em Curitiba nós temos uma vara especializada
para processos de planos de saúde. Então, os magistrados dessa vara já estavam adotando um posicionamento técnico mais rigoroso, no sentido de exigir, sim, as evidências científicas de mais alto nível, de pedir até provas periciais, já vindo no esteio do que o STF tinha decidido para o SUS. Então, alguns magistrados já estavam adotando esse entendimento. Então, nós, ao distribuir os processos para os clientes que nos procuravam, a gente já tomava todo este cuidado de subsidiar, de pedir que o médico ajudasse com um relatório bem fundamentado. Isso aumenta a responsabilidade do médico também, né, doutor? Com Não certeza. é simplesmente só ir lá, jogar a ideia, plantar a sementinha e falar, tem um tratamento aqui que de repente pode. Não, peraí, vamos lá, tem que estar tudo no beabá, né, doutor? Exatamente. E às vezes alguns médicos ainda estão acostumados com a facilidade dos anos anteriores, que era muito fácil você conseguir uma liminar, né? Tudo que pedia, se conseguia, e a coisa veio ficando mais restrita com o passar dos anos. Então a gente já vinha fundamentando os nossos processos já basicamente com esses critérios, com esses requisitos, mas o que é mais difícil, João, é você frustrar o paciente. Quando o cliente vem até nós com um pedido e a gente já faz uma busca, né? A gente já faz uma busca em evidências científicas, em precedentes, e a gente não encontra. É difícil você falar para o teu cliente, paciente que está com uma doença grave, falar, olha, a gente pode tentar, mas as decisões não têm sido favoráveis nesses casos. E eu acho que é importante, o advogado precisa ser muito honesto para não criar uma falsa expectativa no cliente. E às vezes é difícil você falar pro cliente que não vai conseguir. Sem dúvida, né? Muito complicado. Doutora, eu queria que você desse um exemplo só, para que o ouvinte entenda, né? Que casos a gente está falando. É um tratamento de câncer, uma outra situação, enfim, que caso venha à mente que seria possível trazer um exemplo para que a gente pudesse entender, de fato, bom, não tenho tratamento, vou entrar na justiça porque existe, enfim, queria que a senhora trouxesse uma situação. A gente tem muito essa questão da evidência científica nos tratamentos oncológicos. Então, eu tenho um tratamento oncológico, né, que a oncologia chama de primeira linha, segunda linha, que são tratamentos já reconhecidamente eficazes para determinado tipo de câncer. Mas alguns pacientes se submetem, então, à primeira linha, segunda e terceira linha e não respondem bem. Então, o médico vem, olha, tem um estudo científico que já demonstrou que este medicamento, que ele tem registro na Anvisa para tratamento de câncer de pulmão, por exemplo, ele está sendo estudado para o câncer de intestino, está dando bons resultados, e eu tenho um estudo científico alemão, americano, um estudo científico, às vezes um estudo patrocinado pela própria indústria, tá? Então, o plano de saúde, ele nega. Ele nega porque ele diz que é off-label. O que é off-label? Porque este medicamento oncológico está registrado em bula para o câncer de pulmão. Né? Então, o médico prescreveu para o câncer de intestino, é off-label, nega. Então, vai à justiça, se ir à justiça até então, mostra-se esse estudo científico, que muitas vezes aí o médico nos fornece, e a gente conseguiu uma liminar, conseguiu uma decisão favorável. Talvez hoje isso fique mais difícil, porque talvez se entenda que este único estudo científico, inclusive se patrocinado, pode ter um viés, ele não é considerado de alto nível de evidência. E aí eu imagino que nesses processos agora a gente vai demandar ainda mais a realização de uma perícia dentro de um processo, para eu ter ali um oncologista, para que possa, obviamente, de forma técnica, subsidiar o juiz. O juiz também não tem conhecimento técnico para analisar, né, qual o nível de evidência de um estudo científico, muitas vezes também o advogado não tem. Então, a gente vai precisar de um parecer técnico de um médico para que diga qual o nível de evidência, e aí o magistrado vai decidir. Já imaginou receber em casa um baú especial com os 11 queijos artesanais mais premiados de Minas Gerais, pagando... Né, se entende que sim, o plano então deve fornecer, apesar deste nível de evidência, sendo a última alternativa para o paciente ou não. Então, é uma situação muito recorrente, é a questão do tratamento oncológico. Sem dúvida. Doutora Melissa Anda, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e atenção aqui com o Pan News Curitiba, explicando, né, essa recente decisão do Supremo, justamente que traz uma avaliação de que agora, né, os planos de saúde podem cobrir tratamentos fora da lista da ANS.